lutas, né, doutor? Sem dúvida. E agradecer também ao doutor João Vaz, está aqui conosco, já é a segunda entrevista, está ficando já bem famoso aí, nosso estúdio I, doutor Flávio Daltro, minhas doutoras advogadas podem se apresentar, não é verdade? E a gente vai fazer um bate-papo aqui, é um debate, um bate-papo. Meus alunos não puderam vir, seriam 2, né, que estariam presentes, mas hoje é prova. E eles realmente fica muito em cima fazer prova, né, e acompanhar aqui, mas eles sempre acompanham 2 ou 3 acadêmicos fazendo perguntas, e eles me pediram aí, né, para a gente fazer outro debate desse. O nosso tema é reforma trabalhista, e aí vocês é quem mandam aqui, eu apenas só estou aqui para fazer pergunta também como aprendiz, né, concorda, doutor João? E aí vamos conversar aí. Doutora, pode se apresentar de novo aí, a senhora? Olá. Boa tarde a todos, eu sou a doutora Alana Gomes. Trabalho aqui com João Vaz e a gente atua na área trabalhista, né, direito trabalhista, então a reforma é um tema bastante corriqueiro da nossa rotina. Então hoje a discussão vai ser quente. Ah, legal. Doutora? Boa tarde, eu sou a doutora Tailine, tenho uma parceria com o doutor João aqui, fui convidada por ele tirar as minhas dúvidas, apesar de não atuar tanto na área trabalhista, mas tenho algumas dúvidas para serem tiradas aqui. Maravilha. Então agora o programa está ao vivo na América FM, na Ocidental FM, tá? E agora a recém-enquadrada ao grupo, a Panorama FM. A Igreja Mundo de Deus, eu quero agradecer aí a produção, ao nosso produtor Luciano, ao nosso pastor Leonardo, ao nosso bispo Zé Carlos, que Deus abençoe o nosso trabalho, Jesus Cristo esteja conosco e possamos realmente servir a humanidade. Esse é o propósito maior que a gente está aqui na Terra, né? E fazer o bem, que é muito importante. Nós estamos com uma notícia muito boa, doutor Menezes. A Igreja Mundo de Deus acabou de adquirir a Rádio Jovem Pan na Bahia, a sede no Cabula, onde já estamos transmitindo pela antena deles, uma maravilha. Quero mandar um abraço ao meu amigo Carlos Alberto, que é o produtor, é cristão também. A gente se conhece há 25 anos, estou mandando um abraço para o Carlos Alberto, que está assistindo. Foi meu chefe várias vezes. E a gente conhece as pessoas, eu não quero aqui me vangloriar, mas quando a gente passa pela vida e as pessoas ficam conosco, né? Não é verdade? A gente vai e volta, desencontra, mas encontra de novo. O Carlos foi uma pessoa na minha vida, um homem sério, um homem bom, um homem de Deus, e estamos de novo juntos aí, nessa nova luta aí. Ele quer que eu fique na rádio 24 horas, só não falou ainda do salário, vamos acertar. No salário. Não deve ser nada pequeno. Nada pequeno, nada pequeno. Meus amigos, muito boa tarde, estamos ao vivo, fiquem à vontade agora, o programa é de vocês também, doutor Menezes, larga experiência, Antônio Menezes, experiência na ABAT, né? Foi presidente da ABAT. Fui presidente da ABAT, sou atual delegado da ABAT na ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, também sou diretor do Instituto dos Advogados da Bahia, diretor do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Advogado militante. E na OAB também já teve cargo? E na OAB eu fui vice-presidente, fui secretário-geral e secretário adjunto nas gestões do professor Thomas Bacelar, como secretário adjunto, e do professor Saúl Quadros Filho, de quem fui secretário-geral e fui presidente com muita honra, fui vice-presidente com muita honra. Bom, o tema, né, que nos foi proposto aqui é muito interessante, porque nós estamos há 1 ano e meio da entrada em vigor da Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista. Então, em realidade, esse bate-papo aqui é um bate-papo de avaliação, né, 1 ano e meio após dessa nova legislação, vamos dizer assim, essa tentativa de modificar ou de flexibilizar as relações de trabalho no Brasil. E eu digo a vocês que a minha avaliação é a mesma de antes, até da lei ser promulgada. Eu sempre via com muito pessimismo, porque a ideia da reforma trabalhista surge, no meu entendimento, em bases falsas. Primeiro, de que a CLT era uma lei velha, era uma lei de 1943 e que não acompanhava as mudanças ocorridas na economia,
na tecnologia, etc. O que não é verdade, porque quem milita na área trabalhista, todos nós militamos, sabemos que cerca de 85% do texto originário já não estava mais em vigor, já tinha sido atualizado. São muito grande a legislação chamada Extravagante, que foi modernizando o direito do trabalho. O direito do trabalho é um direito muito dinâmico. Então, em si, ele está sendo sempre renovado no dia a dia, naturalmente, né? A questão do contrato a termo parcial, a questão antes da quebra da estabilidade com a criação da lei do fundo de garantia do tempo de serviço, etc. Então, a CLT ela vinha sendo já atualizada e estava bastante atualizada no meu modo de ver, embora precisasse aqui e ali sempre um ajuste, como na questão, por exemplo, do teletrabalho, chamado trabalho remoto, alguma coisa teria que ser feita, não da forma que foi feito no meu entendimento, mas alguma coisa teria que ser feita. E outro ponto que eu também não concordava com a ideia da reforma é que ela geraria milhões de empregos no Brasil. E eu dizia lá atrás, naquela época, que lei não cria nem tira emprego. O que cria e tira, o que cria ou não cria emprego é o desenvolvimento econômico e social. Isso que faz um país crescer e empregos surgirem. Não é uma legislação feita de uma forma ou de outra que vai gerar emprego. Pelo contrário, não gerou e aumentou a precarização no país com a chamada desregulamentação das relações de trabalho. Nós observamos que em países avançados, como a Alemanha, por exemplo, nós temos quase 80% de regulamentação. Antes da reforma, nós tínhamos quase 50% de regulamentação no Brasil. Hoje nós temos cerca de 37%. Ou seja, está caindo a proteção ao trabalhador no Brasil. Então isso é preocupante. De modo que nós que estamos lá na militância do nosso trabalho, sentimos que houve uma queda de pelo menos 50% nas demandas trabalhistas, não que o conflito capital-trabalho houvesse diminuído, pelo contrário, está cada vez mais aguçado. Mas o objetivo da reforma, Martinez e queridos espectadores desse programa, o que nós observamos é que essa reforma veio para criar dificuldades de acesso ao poder judiciário, o que na sua essência é inconstitucional, porque nenhuma lesão ameaça direito pode deixar de ser apreciada pelo poder judiciário. Isso criou-se uma série de dificuldades para que o trabalhador pudesse livremente ter acesso ao judiciário como sempre teve. E isso está refletido nos números hoje que nós temos na queda estrepitosa das ações trabalhistas e, embora curiosamente, até o jornal Folha de São Paulo desse fim de semana estava dizendo que o índice de procedência nas ações aumentou muito. Claro, se a lesão ao direito do trabalho aumentou, o índice de procedência poderia aumentar, porque o segmento produtivo me parece que pensou que tinha recebido um cheque em branco que ia começar a agir da forma que quisesse, sem os contornos que nós temos na nossa Constituição, na própria legislação trabalhista que vigora ainda. Então, acho que inicialmente, para nós conversarmos, cada um vai ter sua experiência aí, acho que nós podemos abordar isso, essa reflexão sobre esse ano e meio de vigência dessa reforma. Só para pontuar, mesmo na CLT antes da reforma, nós tivemos historicamente no Brasil crescimentos grandes no nosso PIB, né? Chegamos a ter aumento de 12% do PIB, tivemos uma média ultimamente de uns 5, 6 anos atrás de 7% ao ano no crescimento do PIB com a CLT, como tivemos também momentos de crise com a CLT. Então, o que eu quero sustentar é isso, é que a legislação trabalhista ela não é responsável por crise econômica, ela não gera nem cria problemas. Agora, claro,
O pequeno produtor, o pequeno empresário, sobretudo, ele precisa ter uma proteção maior. Eu acho que isso aí poderia ser trabalhado, ser tratado de uma forma que se desigualasse esses menores para que se igualasse em justiça a forma de se tratar as relações de trabalho no país. Acho que inicialmente eu teria essas questões a colocar aqui na mesa e estamos aí para o debate. Em verdade, assim como o doutor Menezes, eu concordo plenamente, mas ainda acho que é um tema muito polêmico ainda, né? Os empresários, uma grande parte dos empresários gostaram, né? Porque a priori acharam que iam lucrar com isso, né? O certo é que aliou a reforma trabalhista ao momento ruim que o país está passando. Então, eu acredito até que mais do que os 50% que o doutor Menezes acha, eu acredito até que a Justiça do Trabalho caindo em torno de 60%, 65%. Hoje nós vemos que o movimento realmente caiu muito na Justiça do Trabalho. Hoje o empregado, ele pensa duas vezes em reclamar. Primeiro porque ele não conseguiu outro emprego, né? A situação do país já dificulta isso, né? E depois que as mudanças que ocorreram, ele já fica amedrontado. Hoje, se ele perder o processo, ele tem que pagar a outra parte. O tema ainda, depois de 1 ano e meio da reforma, ainda se torna um tema muito polêmico, muita coisa tem que ser discutida. Eu acho que essa reforma realmente foi feita muito rápido, foi pouco discutida. Pouco debatida? Não foi debatida. Pouco debatida, Foi imposta. Foi imposta, exatamente. Ela foi imposta, ela Esse precisava ter sido mais exposta, mais debatida, mais discutida. Quais são os danos que vão causar, né, à sociedade, ao empresário, ao empregado. Porque o governo colocou o empregado como vilão da história. E isso, o empregado nunca é o vilão da história. Ao contrário, é a força do empregado que faz o país funcionar. Né? Então eu acho isso, que depois desse 1 ano e meio de reforma trabalhista, ainda temos muito a discutir e muito a rever. Porque eu acho que essa reforma precisa ainda ser revista. E, doutor João, qual seria o percentual de queda que o senhor falou? De reclamações? Eu acho que de reclamação caiu em torno de 60% a 65%. Eu falei em termos de 50%, e os dados oficiais do tribunal são de 47%. São 47%. Eu aí já subi 3% para 50%. Mas na prática, a gente vê que, né, caiu. Agora, eu digo o seguinte também. Quer dizer, caiu a metade ou mais um pouco, né? Mas isso em 2018. Em 2019 eu sinto que está havendo uma pequena recuperação. Eu acho que esse ano as coisas estão mais se consolidando. A própria jurisprudência vem examinando com cautela essa questão da reforma e esse ano eu tenho sentido que está um movimento um pouco melhor do ano passado. Vamos ver onde é que vai parar essa queda, vamos dizer assim, onde é que vamos chegar, vamos consolidar isso aí. O que o João diz é muito importante, de fato, porque todos nós, todos os seres humanos, todos nós que vivemos em sociedade, somos duas coisas inevitáveis: trabalhadores e consumidores. Então não se faz uma relação consumerista, nem uma legislação trabalhista que não seja de proteção ao consumidor ou ao trabalhador. Então, a essência do direito do direito do trabalho, ele surge com a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial. Não havia direito do trabalho antes da primeira Revolução Industrial. E todas as outras seguiram. Então, a relação ela foi sendo aperfeiçoada na luta. Por exemplo, a primeira greve, uma das primeiras greves feitas em São Paulo, na indústria têxtil, no começo do século XX, comandada até pelas mulheres trabalhadoras, o que se reivindicava ali, pasmem, era que se colocasse uma legislação que os empresários e empregadores tivessem um dia para pagar o salário. As pessoas trabalhavam o mês inteiro, mas recebiam quando o patrão queria. Veja como... Tipo um trabalho escravo, né? Tipo trabalho escravo, como começou. Então as primeiras reivindicações eram essas.
Era simplesmente os trabalhadores das mulheres precisavam. Depois, fez-se uma greve para que tivesse um dia de repouso semanal, pelo menos um dia na semana, para que se descansasse. Porque as trabalhadoras, elas também são mães, etc., não tinham nem tempo de ficar com os filhos, porque trabalham no domingo, e não tinha um dia para receber o salário. Então, as condições eram as piores possíveis. E, Martinez, uma coisa muito interessante, as primeiras leis trabalhistas surgidas no mundo vieram não de partidos socialistas, não, vieram do Partido Conservador e Liberal da Inglaterra. As primeiras leis trabalhistas são propostas de Churchill. Quando Churchill se elege a primeira vez deputado, vai para o parlamento inglês, ele propõe um repouso semanal, dia de domingo, um dia de semana, que lá eles prezam muito o sábado, por isso que se diz, semana inglesa e tal, né? Ele conseguiu isso depois de muita luta, a questão da jornada de 8 horas, férias, a própria formação de sindicato, isso é importante. Churchill fez proposta, ele não chamava de sindicato, ele chamava de uma associação dos trabalhadores e tal, para ele era do Partido Conservador, depois passou 20 anos mais ou menos no Partido Liberal, depois voltou para o Partido Conservador. Ele nunca foi para o Partido Trabalhista, ele sempre foi para o Partido Trabalhista, que corresponderia aqui ao Brasil um Partido Socialista, vamos dizer, mais de esquerda, entendeu? Então a história é muito interessante. E os nossos liberais aqui no Brasil não leem nem os liberais ingleses, que inspiram as legislações. Aí querem fazer um laissez-faire. Pode-se tudo e os empresários se queixam muito com razão da sobrecarga da folha. Mas o que sobrecarrega a folha são os encargos sociais e os tributos, são os impostos. Os trabalhadores ganham pouco e os empresários gastam muito. Essa é a grande queixa. Como eles não tiveram força, sobretudo as centrais sindicais, as centrais sindicais patronais, que patrocinaram essa mudança. Não vamos nos enganar. Essa reforma foi gestada ali em São Paulo pelas grandes centrais empresariais do Brasil, né? A CMI, foi a Febraban, foi a Fiesp, foram os grandes empresários que pressionaram e fizeram essa legislação, que não foi discutida com ninguém. E não vai de São Paulo interessante. Não houve sequer, não tem uma emenda, foram mais de 1000 emendas, nenhuma passou. Olha, não existe, só Deus para fazer uma lei perfeita. Porque faz um projeto de lei, ninguém discute, não se muda nada, não se acata nenhuma sugestão de ninguém, isso não existe. Mais de 1000 emendas. É ditadura, né, doutor? É ditadura. E ainda, o presidente da República da época, o Temer, ainda enganou o Senado, que mandou uma carta dizendo que ia depois fazer uma medida provisória, mas já estava combinado que não ia para lugar nenhuma medida provisória. Inclusive atingiu as contribuições sindicais, e que praticamente matou os sindicatos, enfraqueceu os sindicatos, liberaram os contratos, liberaram a questão liberaram a questão da jornada de trabalho praticamente para acordos individuais, que não passaram. A homologação não passa mais para os sindicatos em si. Não há, em suma, né? Não há mais nenhuma, quase que não há uma serventia para o sindicato, uma atribuição específica, porque no começo da proposta eram 7 artigos, 7 a 10 artigos, apenas para dizer que o negociado valeria mais do que o legislado, que todos tinham muito medo. Mas isso em si não está nem atrapalhando, porque os sindicatos também, do outro lado, não estão negociando. Tudo bom, não vou negociar nessas condições. Então não teria afetado tanto. Mas os demais pontos colocados na reforma, ponto na lei da reforma, como o Vaz falou, tem atemorizado até o trabalhador buscar o seu direito, porque a questão da sucumbência, etc., que é um tema que a gente pode também desenvolver aqui. Doutor Flávio Daltro, essa autoridade na Bahia aí, que milita tanto no direito. Doutor Flávio é militante, viu, do direito há muitos anos. Na verdade, eu estou aqui aprendendo um pouco aqui com esse historiamento que fez nosso colega Antônio Menezes. E é importante o que ele falou sobre a questão das codificações, né? Acho que toda codificação, toda consolidação, se diz o seguinte, que é um processo de maturação.
E talvez esse processo de maturação seja o seguinte: olha, todo código, e toda consolidação, quando é feita, ela já nasce velha, porque ela não acompanha as transformações sociais. Né? Mas microsistemas e leis criadas, né, ao longo após 1940, é capaz sim de atualizar e fazer com que o direito do trabalho pudesse ter, né, uma legislação que pudesse abarcar as novas transformações sociais. É inegável dizer, né, que nos últimos 20 anos as transformações sociais foram imensas. E que haveria, logicamente, também impactou nas relações do trabalho, e haveria essa necessidade também de se haver alguns ajustes. Mas esses ajustes, é o que foi colocado, muito bem colocado aqui, não poderia ter ocorrido, né, da forma como foi. E isso causou e atemorizou os trabalhadores. A verdade é essa. Essa grande diminuição nas reclamações não é que os conflitos das relações de trabalho tenham diminuído, e sim um temor, né, do trabalhador em pleitear seus direitos. Né? Aí surge, na verdade, uma contracultura. Cuidado que você pode sair tendo que pagar uma condenação, né? E você pode agravar a sua situação, ou seja, diante de uma suposta violação do direito... Vou interromper um minutinho. Estamos com a pastora Maria Conceição, diretamente do Paraguai, e a ligação está caindo, ela está mandando retratos do Paraguai, está em uma missão, em nome da Igreja Mundo de Deus, certo? E a missão maravilhosa, né? Ela está numa missão, a ligação caiu agora, esteve em Buenos Aires, Paraguai, passou 2 meses e meio através da Igreja Mundo de Deus, com casas de orações na Flórida, nos Estados Unidos, Sarasota, Orlando, Miami, e nos telefonou que está assistindo do Paraguai, embora a internet do Paraguai não esteja muito boa, ou é o celular dela que não tem pacote muito bom. Então, são 2 coisas diferentes. Vamos ver aqui mais que... Está mandando um abraço para todos, está gostando muito da transmissão. Que maravilha, hoje a gente tem uma transmissão que alcança o mundo todo. Pastor Elias, que está em Miami, é um amigo meu. Eu gosto de ser amigo assim, rico, está em Miami. Que está nos assistindo em Miami, está gostando também. Desculpe lhe interromper. Mas essa interrupção foi muito importante para a gente marcar aqui o programa, como a Igreja Mundo de Deus está nos ajudando tanto nesses programas aí. Grande abraço aí ao pastor Elias, a pastora Maria Conceição aí, uma boa viagem. Desculpe, doutor Flávio Dalto, pode continuar, me perdoa. Mas já está perdoado. Mas é isso. Então, esse processo de reforma, da forma como ocorreu, trouxe ao trabalhador um certo temor. Logicamente que também estamos num período de acomodação, de ver realmente o que é que pode, né, trazer de benefício ao trabalhador, e ao mesmo tempo ver de um modelo mais prático, né, aquilo que pode realmente, dentro da relação do trabalho, proteger o trabalhador. Logicamente que as questões referentes à jornada, as questões relativas à forma de demissão, alguns pontos que eu achei até interessante, por exemplo, a possibilidade do acordo, né, para a rescisão do contrato, eu achei algo inteligente, em que o trabalhador pode negociar com o patrão e pôr fim ao contrato. Eu acho assim, esse ponto eu achei até interessante. Mas existem outras coisas que podem causar ao trabalhador graves e grandes prejuízos. Né? Por exemplo, a gente percebe que com essa reforma trabalhista houve um certo enfraquecimento dos sindicatos. Os sindicatos saíram muito fragilizados com essa reforma trabalhista. E justamente o sindicato, que é aquele que pode, né, proteger a coletividade de trabalhadores. Olha, estando enfraquecido, o trabalhador de forma individual pode muito pouco. E isso é que tem que também ser repensado. Aqui no país pode muito pouco, porque realmente a classe trabalhadora aqui, eles não sabem o poder que eles têm na mão. Ao meu ver, o sindicato ele era um grande regulador de toda essa... de tudo isso, porque ajudava ele a se unir e se fortalecer.
Com o enfraquecimento do sindicato, eu acho que o trabalhador perdeu um pouco assim, a noção do que fazer, onde é que eu reclamo meu direito e tal. Cada um deve ter seus advogados pessoais, particulares e tudo, mas mesmo assim o sindicato ele dá uma sustentação ao trabalhador. A partir do momento que enfraqueceu o sindicato, acabou tudo isso. O sindicato é uma força muito grande. Apoio, né? Apoio na assistência social mesmo. Sim. Eu estagiei no sindicato, quando eu era estudante de direito, estagiei no Sindipetro, entendeu? Então, quem conhece o sindicato por dentro, é porque as pessoas, vamos dizer assim, a sociedade, só conhece o sindicato na rua como se fosse protestando, de campanha, uma greve, etc. Mas o funcionamento diário do sindicato é algo muito interessante. A assistência que é dada à família, assistência médica, odontológica, jurídica, as pessoas, né, são acolhidas ali, as viúvas, os menores, quando tem problemas eles vão lá, resolvem e tal. E isso, a nossa legislação, ela cria nosso artigo 514, da CLT, cria uma série de obrigações para o sindicato. Como o sindicato poderá cumprir as obrigações legais se não tem receita e tudo passa por despesa? Contratação de advogados, médicos, dentistas, etc. Então deixa de assistir também aos seus associados, né? Com certeza. Doutores, estamos com a audiência aqui no topo, viu? Muito obrigado pela audiência. E a gente tem um programa democrático, a gente desde quando seja respeitoso, né? Porque eu tenho meu pavio um pouco curto, né? Depois da igreja eu me controlo mais, são uns 25 anos que estou na igreja, me controlo mais, mas o rapaz está aqui insistindo, mas ele está sendo educado, né? É um direito também que assiste ele pensar assim, embora a gente sendo advogado pense que não é como ele está pensando. Ele está colocando aqui que está assistindo o programa, que é nosso ouvinte, né? Que é cristão também, mas que ficou com a mão na frente e outra atrás por causa de um advogado que pegou os funcionários dele, botou tudo na justiça e tomou tudo dele. Eu digo, eu estou dando risada assim, mas não é rindo da miséria, não. Tem razão do pessoal para. Alguma coisa aconteceu aí nesse caso, precisa ser avaliado. Dizendo que a carga tributária é muito alta, tem dúvida nenhuma, né? Contratação é difícil, mas não é por esse motivo, porque tem um ponto negativo, porque tem, por exemplo, um bicho na vaca, né? Sei lá, o pessoal chama. A mosca do chifre. A mosca do chifre na vaca, você vai matar a vaca. Não, eu fiz tem que tratar, né, doutor? Uma observação de que as pequenas empresas deveriam ter um tratamento diferenciado. Eu cheguei a dizer isso aqui. Né? É verdade. Exatamente. Então isso aí é uma coisa que realmente tem também a razão dele. Tem razão dele, estava chateado, né? Chateado. E aí vem essa ideia, aí é que eu quero dizer a vocês, a ideia não aprofundada, que não é de um senso científico, mas de um senso comum, barato, vendida pelo governo passado, não é verdade? De que fazendo a reforma os microempresários iam contratar mais, coisa e tal. Eu já me posicionei aqui dizendo que precisa ter uma avaliação melhor do caso. Agora, precisa saber o seguinte: ele fez o contrato direitinho com os funcionários? É verdade. Entendeu? Teve assistência de qualquer jeito, de advogado para defender. Teve prevenção, né, na contratação. Ele consultou um advogado antes. Então, precisa ver essas tem que ter uma consultoria jurídica para que se faça tudo corretamente. Não adianta você dizer, não vou contratar um advogado para fazer porque eu sei fazer. Vou deixar o meu contador fazer. É aquela história do básico. Eu tenho um caso desse de empresário de São Marcos, que ele resolveu fechar uma padaria. É bom trazer esses casos para cá, porque o ouvinte entende melhor o funcionamento do direito do trabalho. Então ele resolveu fechar a padaria e mandava o pessoal reclamar na justiça, porque não tinha ainda aquele acordo, que a gente chamava de delito simular. Ele reclamar e tal, então ele ia lá fazer o acordo, levava as contas, o contador fez, pagava, etc. Teve um que foi com a advogada e ela não topou o acordo. Essa brincadeira. Saiu esse rapaz, desde 1999 eu defendo esse rapaz. Eu já peguei, quando ele me procurou, ele já estava condenado com prazo vencido até para embargar, não tinha mais prazo para discutir nada, entendeu? Mesmo assim eu fui segurando, e estava em 100 e tantos mil reais a dívida dele. Agora, depois de muitos anos de briga, do tempo que eu entrei para cá, eu entrei mais ou menos uns 3 anos, agora, há uns 6 meses, fizemos um acordo bem razoável, mostrando ao juiz que a capacidade de pagamento dele era muito baixa, que era melhor o credor receber, a perder de vista em 80 parcelas do que não receber.
E isso aconteceu e eu venho observando, todo mês sai, chamando advogado para receber o alvará e está sendo pago. Aquela obrigação. Então esse trabalho era sério também como mediação. A parte assistida por um advogado, equilibrado, com bom senso, conversa com o advogado contrário e faz o acordo. Olha, as condições econômicas do meu cliente são as piores possíveis. Eu preciso de desconto e parcelamento longo. E resolve o problema, sem maiores... Quando as partes têm bom senso, conseguem resolver. Agora, se não há uma prevenção e também não há, a pessoa não se defende adequadamente, não faz as contas, às vezes você pega algo assim, até pequeno, como eu peguei de ontem para hoje eu fiz uma audiência de uma entidade filantrópica até, era pequeno, mas tinha um erro de R$1.000 na conta. R$1.000 a menos para uma entidade dessa é dinheiro. Então nós fomos resolver, mostrei ao advogado contrário em mesa de audiência e resolvemos, tirou aquele excesso e combinamos um dia para adimplir o que realmente era devido a um trabalhador que morreu, era a viúva postulando. Então ali o trabalho é um termômetro social, é onde as coisas são resolvidas e onde a justiça é muito atacada, que ela funciona. Verdade, ela é rápida, né? Ela é rápida, efetiva, né, tal. E um cara do outro, claro. Como dizia um ministro do TSE, até baiano, doutor Horácio Pires, ele dizia, uma vez pela pergunta dessa, mas para mim o processo está demorando, filho. O processo, a justiça não é lenta, há processos que demoram. Porque você não acha o devedor para pagar, aí não tem solução. Mas a culpa não é da justiça. Não é da justiça, não é da estrutura. É da insuficiência do credor em pagar, de obrigação. As pessoas confundem essa incapacidade econômica do credor em saldar dívida e atribuem à justiça, né? Generalizam de tal forma como se a justiça fosse a culpada pelo credor não souber a sua dívida, e quando não tem muita coisa a ver. Foi interessante isso que o ministro acabou de falar agora, esse caso prático. Eu tive uma semana passada, um cliente que teve aqui ao escritório, um italiano, teve uma audiência na Justiça do Trabalho e ele foi sem advogado, porque ele queria provar que teria pago tudo. E chegando lá, a juíza disse que 4.000 seria um bom acordo que ele fizesse, né, aqueles termos. E ele ficou meio resistente a querer fazer o acordo. Mas eu não devo nada e tal, por que eu devo pagar esse valor? E aí a juíza investiu a pauta de audiência para que ele tentasse chegar a um acordo, né? E um advogado que estava lá presente disse, olha, faça aqui um bom acordo. Mas talvez ele não tenha mencionado que talvez se ele não fizesse um acordo, haveria as multas, né? Por não pagamento, juros e correção, e que aquele 4 poderia se tornar 8, e ele acabou fazendo o acordo. Né? Então daí a importância do advogado em estar acompanhando as partes e usando sempre a ideia do bom senso. É aquela coisa, se você tem um crédito a receber, mas você sabe que aquele credor não é capaz de suportar aquela execução, é melhor você abrir mão de alguma coisa e ter, né, em parte, seu crédito satisfeito do que não receber nada. É bem, muito melhor. Eu tive uma questão de 2 artistas baianos que fizeram muito sucesso aqui na Bahia, não vou citar o nome. Eu fui pelo grupo, pela banda, eu era advogado da banda, fui do reclamado no caso. Mas a ação era uma ação tão absurda que se pleiteava, que eu digo, olha, vocês estão exagerando de uma forma tal, que mesmo que vocês ganhem tudo, vocês nunca vão receber. Mas não deu outra. O processo tem uns 20 anos, a banda não existe mais, e os credores, até a cantora, é um casal, a cantora até é muito minha amiga hoje em dia, minha amiga, foi um exagero no pleito. Os pleitos têm que ser justos e dentro de uma condição que se possa resolver. Não adianta se fazer nada, que como disse Flávio muito bem, que também o reclamado não possa suportar. É melhor se fazer um acordo cedendo aqui e ali do que o povo é sábio, diz que é melhor um mau acordo do que uma boa questão. Às vezes se diz isso, em muitos casos é. Claro que outros não. O advogado ele tem a capacidade de avaliar ali no momento e no seu trabalho o que é possível ser feito ou não nas situações apresentadas, né? Eu penso que a reforma, né, foi pensada no sentido de modificar aquela sensação que gerava nos empresários de que a justiça do trabalho era muito
favorável, né, ao trabalhador e que vinham se tornando um peso para os empresários. E aí, na tentativa de você equilibrar essa conta empresário-empregado, eles acabaram agora fazendo uma legislação que é praticamente só favorável ao empresário. Porque não permite mais a facilidade, o acesso a essa justiça. E esse é o ponto que a gente mais combate no dia a dia, é o acesso. Porque se você cria como o Felipe chamou, contracorrente? Uma contracultura. Uma contracultura para que o trabalhador nem chegue a buscar o direito, ele fica muito vulnerável, né? Vulnerável para o empresário, porque o sindicato não vai mais observar as homologações. Então ele vai fazer um acordo diretamente com o empregador, mas em que condições ele vai fazer esse acordo? Como é que ele vai ter a capacidade de ir em confronto, de cobrar realmente o que tenha ocorrido durante a relação? Então, essa fragilidade, no momento que o legislador pensou a reforma para defender já o outro lado, não teve a medida. E essa medida não teve também para o pequeno empresário, que não foi também contemplado na reforma. Então, é uma coisa que a gente ainda precisa muito avaliar, principalmente com os retornos de jurisprudência, com as decisões, para ajustar esses pontos, porque ainda não está favorável nem para o pequeno empresário, nem para o trabalhador. A gente ainda tem que repensar, principalmente a questão do acesso, porque até o próprio pequeno empresário, se ele não vai constituir de advogado, ele também não faz um bom acordo, ele também não faz, ele não é bem assistido. Então, tudo isso tem que ser repensado. Então, a reforma ainda precisa passar por muito essa questão de análise. Esse primeiro ano e meio, ele ainda não está, a adaptação ainda está muito caso a caso. A jurisprudência ainda não conseguiu formalizar exatamente, essas questões, principalmente com relação às pequenas ações, que quando realmente não fazem um acordo, acaba virando uma bola de neve ainda assim, e o trabalhador nem sempre está indo lá buscar a justiça, e aí ele acaba saindo na desvantagem. Então é uma questão que tentou se frear a cultura do protecionismo do trabalhador, mas de uma forma que não foi tão comedida, E aí... sem a proteção do trabalhador não acho trabalho. Acho trabalho, Martinez é criminalista, sabe disso. Cada ramo do direito, ele tem a sua peculiaridade. Só existe o direito do trabalho porque existe o trabalhador. Então, o direito do trabalho foi feito, foi uma evolução, isso não foi assim, do nada. Não surgiu com a CLT, não. Tanto que, retornando um pouco o que Flávio disse, claro, modernamente, aquela noção de código que Napoleão criou, o Código Napoleão e tal, 1805, e essa noção toda do século XIX, ela foi ficando para trás. E foi surgindo a noção de uma relação mais dinâmica, vamos dizer assim. Até nisso, a CLT é favorável, porque ela não é um código. Ela não é um código. O nome está dizendo consolidação. Ela é uma consolidação, ela surge em 43 como uma consolidação das leis que já existiam no Brasil. Tinha uma lei aqui, outra ali. A lei de férias, de 1925. Entendeu? Então ele foi pegando as reivindicações de sindicato, etc. Por isso que no Brasil tem certos mantras que você vê isso em livro, você vê isso em palestras e tal, eu entendo que é um erro histórico tremendo, se passou a ideia de que a CLT é uma cópia da Carta de Lavoro de Mussolini. Veja bem, isso virou uma verdade, toda isso é repetida, isso está em livros, está em palestras, está em tudo que é lugar. E é uma avaliação totalmente equivocada. Como é o seguinte, a Carta de Lavoro é de 1927. Então nós já tínhamos, por exemplo, o direito das férias de 1925 e outras legislações. A Carta da Lavoro é uma carta de princípio, não é nem sequer uma lei. Tem 30 artigos. Dos 30 artigos, só tem 11 que coincidem com os que estão na CLT, e todos ligados ao direito sindical. E a CLT já surgiu com mais de 900 artigos. Como é que uma legislação com mais de 900 artigos pode copiar um documento que não é nem lei, que tem 30 artigos, mas que só tem 11 que se assemelham ali na questão do controle estatal do sindicato? Porque ali nós estávamos na época dos estados fortes, na Alemanha, na Itália, Getúlio também foi ditador aqui, não pode esquecer isso. A CLT ela é
outorgada por Getúlio por um decreto-lei. Então ali nós estávamos no Estado Novo, né? Que foi antes do fim da guerra. Então havia essa ideia de estados fortes, etc. Então você precisa ter o controle do sindicato. Então o Getúlio criou o controle do sindicato, Mussolini criou o controle do sindicato, na Alemanha, em todos os lugares. Mas depois o sindicato era volta por cima. Depois que no fim da guerra mudou, com a Guerra Fria, mudou a forma de se trabalhar a questão sindical, foi se desgarrando da proteção do Estado. Então, é isso que eu quero dizer. Não, essa inverdade, vamos dizer assim, essa avaliação equivocada de que a CLT sofre influência da carga laboral, isso é um absurdo histórico. Isso não é verdade. Porque 11 artigos específicos de controle de sindicato não pode ter uma cópia de 921 artigos, que é como mais ou menos a CLT surge na época, e continua hoje, sem falar todas as relações extravagantes. Então, essa relação de trabalho é a legislação trabalhista, é uma das mais modernas que o Brasil tem, porque ela está sendo sempre atualizada para cada situação nova que surja na tecnologia, os avanços tecnológicos, na economia, para um lado e para o outro. E quase todas as reformas que foram feitas, quase toda a flexibilização, foram mais para conter direitos do trabalhador e dar proteção ao empregador. Por exemplo, o fim da estabilidade. Foi a maior pancada que o trabalhador tomou. É porque as pessoas são mais jovens do que eu. Não viveram outras épocas. Eu também na época não era, na época eu não era nem estudante de direito, era na época do fim da estabilidade. Mas até a edição da lei do FGTS, o trabalhador que alcançasse 10 anos numa empresa privada não podia ser demitido. Ele era estável, tinha estabilidade. Aí os empresários começaram a demitir os trabalhadores com 9 anos e 6 meses. A justiça trabalhista avançou, é obstativa, não pode. Eles passaram a demitir com 9 anos. A justiça avançou, não pode. Aí começaram a demitir com 8 anos e 6 meses. Não pode, é obstativa. Chegou um ponto que os caras disseram, só acabando com isso. Aí os militares vieram e acabaram com a estabilidade e criaram a lei de garantia. Foi uma restrição tremenda ao direito do trabalhador de não ser demitido, vamos dizer assim, como em muitos países é. Em muitos países a estabilidade existe ainda, etc. Então, em outras legislações, a lei de contrato de tempo parcial, né? Aquela jornada inferior à legal, etc., com salário proporcional, e tudo isso vem flexibilizando para melhorar até a condição do empresariado contratar. Então, aí tem que estar atento para isso, não é algo engessado. Agora, tirar a proteção do trabalhador, então é melhor acabar o direito do trabalho, porque não existe direito do trabalho sem proteção. No direito penal, a lei é feita, o conceito da lei, é para controlar a aplicação da pena, porque antigamente você era pena de morte, era degredo, era tortura, era chicotada, chibatada, etc. Crucificação. Nós estamos na parte crucificação, entendeu? Então, a legislação penal vem com dela pena de becaria, né? Chiesa de becaria, vem para exatamente dizer, não, vocês vão humanizar isso aqui, dentro daquela história da humanização, do iluminismo, as ideias, né, da democratização das relações do poder com o cidadão, veio para não, vamos fazer um controle disso aqui, não pode ser da forma que o poder quer, né, de dispor da vida mesmo. O sujeito é condenado, ele perde a liberdade, mas não perde a dignidade dele, não pode perder. Humana, né? Então, em todos os ramos do direito tem sua peculiaridade. Você não pode ter uma relação do consumidor que não proteja o consumidor. Você imaginou? Não pode ter uma relação do trabalhador que não proteja o trabalhador. Então, isso é íncito à condição humana. Nós vivemos em sociedade. Então, nós temos que encontrar meios para equilibrar essas relações e que o país possa prosperar. Ninguém está defendendo também matar a galinha dos ovos de ouro. Pelo contrário. Nossa Constituição diz o quê? Nós temos uma ordem econômica, né, está lá no artigo 170, que privilegia a dignidade do trabalho humano
e a iniciativa privada. Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre a proteção da iniciativa privada, que ela possa desenvolver o empreendedorismo e também a proteção ao trabalho. Quanto mais uma legislação em um país é regulamentada, a carteira assinada e com seus direitos ali postos, esse país é mais civilizado. Quanto menos, esse país é barbárie. Ou seja, essa legislação não criou emprego, tem dificultado, ninguém quer mais contratar, assinar carteira registrada nem nada, e eu entendo que com isso as demandas trabalhistas vão aumentar muito. Veja o efeito contrário. As demandas vão aumentar por conta do descumprimento de uma legislação básica. Você vai contratar um cota para trabalhar, depois você vai pedir relação de emprego, vai discutir. Isso já está acontecendo. E mais de 60% das demandas, já era assim, continua sendo, por verbas indenizatórias de rescisão. Você está mandando embora, não recebe nada. É assim. O quando recebe, recebe menor. Então, quase todas as questões, talvez chegue a 70%, 80%, envolve diferença de aviso prévio, o próprio aviso prévio, FGTS não recolhido, diferença de FGTS, reconhecimento de vínculo de emprego, tudo tem a ver com o contrato de trabalho. E são as coisas básicas, elementares. As questões mais complexas, 20%, aí essas têm um tratamento, eu diria, pela jurisprudência, quase que de direito comum, vista com muita cautela e muito cuidado pela nossa legislação. É isso que a gente vê, mas o grosso dos processos são as coisas normais das previsões legais para que as pessoas vão lá buscar os seus direitos básicos. Não é nada esse exagero que se fala, indenizações por dano moral de milhões, isso não existe. Pode ter tido um caso ou outro aí, repercute, mas a base não é essa. Eu estou toda semana no tribunal. As condenações são modestas em relação aos problemas. Isso é um outro ponto que eu podia até conversar aqui na reforma. Eu não tenho tanta experiência na área, na militância na justiça do trabalho, mas nós estávamos conversando justamente sobre as custas processuais. Como as pessoas estão receosas, na verdade, de entrar com o processo, porque tem medo de pagar isso. Não vou. Não, eu tenho direito, mas não vou entrar, não. Vai que eu tenho que pagar as custas, não. Aí acaba não deixando o direito dela de lado. Porque na verdade não entendeu, porque ainda não. Eu já atendi trabalhador que ele achava e acha que tinha trabalhado em área de risco, ele é direito à periculosidade, mas não entrou com uma ação pedindo nada. Porque antes da lei 13.467 de 2017, você entrava e discutia. Tem direito, tem, não tem. A sucumbência ia para o orçamento da União. Tem previsão orçamentária da União para pagar e gerar um honorário pequeno, de R$1.000, R$1.500, R$2.000 do perícia. Bom, tem, não tem, porque há muitos casos limítrofes. Se aquilo tem periculosidade, se aquilo não tem, o dever do Estado é investigar se tem periculosidade ali ou não tem periculosidade. Com isso, quem tem essa dúvida não entra, porque não quer ser condenado. Exatamente, esse é o medo das pessoas. Não vou entrar porque eu tenho medo de pagar as custas. Não, eu não tenho condições de pagar. É sucumbência, né? Sofrer sucumbência. E é preciso, na verdade, explicar que também não é dessa forma, né? Essas pessoas precisam estar entendendo que é preciso pleitear sim os seus direitos, é por isso que é importante uma consulta com um advogado, você se informar e não deixar de lutar pelos seus direitos. Isso é que o trabalhador precisa saber. Não pode deixar o direito de lado. Se ele tem direito, ele tem que ir atrás. Agora ele precisa ter certeza. Antes ele precisa de um laudo técnico. Se for uma questão mais complexa, como uma insalubridade, uma periculosidade, ele precisa antes um laudo técnico, procurar um profissional para saber se ele realmente tem, procurar um profissional da área, um advogado, e depois um outro profissional técnico que possa dizer a ele se ele tem esse direito ou não. Aí sim, mas deixar o direito de lado não pode. Doutor, está surgindo várias perguntas aqui, o Zap não está parando. Tem uma senhora que eu vou colocar no programa Pergunte ao Advogado para dar uma orientação a ela, está insistindo bastante.
é uma senhora cristã, ela tem um processo desde 2015, está revoltada aqui. Nós não sabemos qual o caso, né, do processo, como o doutor Flávio falou. Cada caso é um caso, não sabe o que está acontecendo. Então vale a pena eu vou procurar fazer o possível para ajudá-la, né, numa orientação. Está surgindo outra pergunta aqui com referência à perícia. O trabalhador que vai pagar a perícia agora pela reforma? Surgiu essa pergunta aqui agora. A situação é a seguinte, não é que o trabalhador vai parece pagar. Que ele fez a pergunta assim, meio, sabe, que é do lado do trabalhador, meio assim, com um pouquinho de raiva, né? Não, o trabalhador não é pagar. Se a perícia for negativa, ele então é condenado a pagar os honorários do perito. Bom, aí tem uma variável nisso aí. Por exemplo, se além desse pleito de periculosidade ele tiver, por exemplo, horas extras, e aí ganhar, vamos supor, ele foi condenado em R$2.000 de honorários periciais, mas ganhou R$35.000 de horas extras. Com esses 35 mil, tira-se 2 e compensa. Mas eu entendo que é inconstitucional essa norma que obriga, que gera a sucumbência do trabalhador protegido pela justiça gratuita. Porque, ora, isso é um dos maiores absurdos dessa reforma. Essa reforma, ela trouxe uma assistência judiciária gratuita, ou uma justiça gratuita, onerosa. Eu dito assim, parece piada, mas é verdade. O artigo que trata da perícia, ele diz que, bom, se a perícia for negativa, o trabalhador sucumbirá nos honorários periciais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Isso não existe. Se ele é beneficiário da justiça gratuita, não tem. Esse tema justiça gratuita está sendo discutido no Supremo. O Ministério Público do Trabalho ingressou com ação direta de inconstitucionalidade. Um ADIM está discutindo no Supremo, está 1 a 1. O relator deu a favor da reforma, que foi o Barroso, o Fachin empatou. Está 1 a 1, é pedido vista. Vamos ver como vai sair essa decisão, porque isso é um absurdo. Você condenar alguém. Agora, na prática, também é o seguinte: se você não tiver como pagar, ele não tem como cobrar, ele suspende, como eles dizem. Condena, mas suspende, não cobra. Entendeu? Então tem uma variável, e o trabalhador não pode ter receio, não. Ele tem que ir para mesmo. Se ele acha que ele trabalha em área perigosa, o advogado tem que ter a habilidade de sustentar a tese de direito constitucional. Aí que está o plano do estudo. O advogado trabalhista, a leitura tem que ser feita a partir da Constituição. O que for contrário ao que a Constituição preconiza, acabou, você tem que procurar convencer. E eu tenho verificado, assim, na minha militância no tribunal, que, e também pesquisando de outros estados, a jurisprudência tem sido muito cautelosa em aplicar essa reforma trabalhista. Tem sido muito cautelosa. Mas tem notícias que começaram logo no início da reforma, né? O trabalhador foi condenado a não sei quanto. Sim, isso assustou um pouquinho, né? Assustou. Logo no início. Agora sossegou um pouco mais, não foi? Foi condenado em 2, 3 processos e ganhou 500. Então, o que é um absurdo. Mas aquela sentença foi reformada. Ele condenou em milhares de honorários por mês, foi reformada. O tribunal derrubou aquela sentença aqui da Bahia da Buna. Derrubou em boa hora. Certo. O trabalhador não pagou nada. E ainda condenou a empresa. Porque o caso era de condenação da empresa, dando mal. Só que sofreu um acidente de trabalho típico. Ele sofreu um acidente de trabalho dentro da empresa. Ele não só não deu indenização, como ainda foi condenado. Aquilo foi um absurdo a toda a prova. Mas a justiça foi feita. Evidentemente que aqui deve ser estudante. Está fazendo uma pergunta que, em caso de perda em primeiro grau, né, se ele pode fazer um recurso, lógico. Se ele perder para fazer, por exemplo, para pagar, por exemplo, uma perícia dessa, não é isso? Sim. Ele foi condenado em primeiro grau. Ele pode recorrer para o tribunal? Pode. E quem sabe lá se reforma isso. Uma esperança, né? Olha, aí tem umas variáveis, viu, Martinez, e ouvintes e assistentes. Por exemplo, se a ação ingressou antes de 11 de novembro de 2017, não aplica a nova lei. Se o trabalhador trabalhou o tempo todo antes, mesmo tendo entrado com a ação depois, também já tem até norma, instrução normativa do TST, e que também não se aplica. Então, é o que eu estou dizendo, a jurisprudência está verificando com muita cautela
a aplicabilidade dessa nova lei pelos absurdos que ela contém, né? E por ser incompatível com a Constituição, esses artigos. O problema vai ser com aqueles trabalhadores que trabalharam depois foram demitidos. Aí é que as coisas vão Mas é interessante que você o debate. Você acabou de falar aqui, que justamente as normas de trabalho hoje, cada vez mais, têm que ser interpretadas de acordo com a Constituição, né? A norma, nós temos lá a Constituição no seu ápice, e a hermenêutica trabalhista é sempre sobre essa ótica agora. Não se pode mais associar essa ideia. O Zap aqui não está parando, é uma relação privada, e daí não haveria tanta incidência de normas de ordem pública. Mas hoje é indispensável e essencial esse olhar hermenêutico sempre, tendo a Constituição como bússola para encarar as relações de trabalho. Exatamente. Porque nós vivemos hoje num sistema, mas não um sistema legal, nós vivemos num sistema normativo. Então o Brasil hoje, então, a norma é tudo. A norma só é norma quando é interpretada. E quem interpreta a norma são os tribunais. Então por isso que todas essas questões têm que ser levadas. Eu não tenho medo de entrar com ação trabalhista. Eu entro com qualquer ação trabalhista. E sustento o ministério, vou para lá, brigo, discuto, mostro a inconstitucionalidade e vou até o fim. Exatamente. Eu não. Porque se a gente ficar também com receio de ir para a luta para defender o direito de um cliente, o cliente, como o João vai dizer muito bem, o cliente vai deixar o direito para lá. Eu me lembro sempre o final daquele livro, A Luta pelo Direito de Rudolf von Ehring, né? Que é um livro, um opúsculo muito interessante. Clássico, eu recomendo faculdade. É um clássico do direito civil, das lições de direito, sobretudo direito civil, do alemão, né? Tem uma famosa discussão e definição sobre o conceito de posse, né? Ele com Savigny, né? Eles são os maiores tratadistas para definir o que é posse, né? No direito, mas isso é do século XIX, mas ele tem um livro chamado A Luta pelo Direito. E ele encerra assim, dizendo no livro assim, a luta pelo direito é a poesia do caráter. Ou seja, não se deve renunciar a uma luta pelo direito. Se você entende que tem, você tem que correr atrás do direito. E as consequências vamos discutir, vamos ver como vai acontecer. Não se pode fugir, vamos dizer assim, da luta por isso. Eu não tenho temor nenhum. Faço. E agora, uma outra dificuldade que se tem agora é a tal da quantificação das reclamações. A quantificação. Esse é outro absurdo, porque já feita na inicial, né? Hein? Já feita na inicial. Você tem que liquidar inicial. Você tem que liquidar inicial. Aí vão surgir várias questões, mas eu não vou aqui tornar a conversa complexa para o ouvinte, não. Mas só uma observação. Há questões, por exemplo, uma equiparação salarial. Como se quantifica uma equiparação salarial se o reclamante sabe que um colega ganha mais do que ele, o trabalhador sabe que um colega ganha mais do que ele, mas não sabe quanto é. E passou anos ali, 5 anos, 4 anos trabalhando. Então é impossível. Então há saída legal também para isso. Há um dispositivo no Código Civil que dá a saída. Dizendo que nesses casos em que não se pode quantificar, fazer o chamado pedido líquido e certo, que se peça a não aplicabilidade da norma. O juiz também tem várias soluções para o problema. Ele pode mandar notificar a empresa para ela juntar os contra-cheques para dar vista ao reclamante, para o reclamante quantificar e depois marcar a audiência. Ele pode simplesmente acatar o que o reclamante diz, tocar para diante na sentença fixar. Ou seja, há variáveis em tudo. Então não é nada assim que não se possa enfrentar. Tem a questão, inclusive, não vou nem tão longe, a questão, inclusive, do trabalhador. Trabalhou 5 anos numa empresa, acatar os cartões de ponto. Então eu trabalhava, eu marcava certo, tinha hora extra, mas Sim. a empresa não pagava. Eu não tenho mas eu não tenho. Não tem como. É chamada aptidão da prova. É o princípio da aptidão da prova. Você não tem a aptidão da prova, então você não pode quantificar. Se você está pedindo hora extra, com base no cartão de ponto. Você não tem cartão de ponto. É impossível. Então, quando se fez a reforma, não se pensou em nada disso. Então, essa lei é cheia de furos, é cheia de problemas. Exatamente. Não foi discutida.
E esse ponto continua aberto, né? Continua aberto. Não tem uma decisão dos tribunais unânime para isso. Pelo menos definidora, né? Exato. Quando a gente não consegue quantificar, que apresenta o processo sem a quantificação, é a que vai se dá a chance de Ainda tem isso. solucionar. Isso tem variável, tem juiz que arquiva. Exato. Sem dar a Não chance chega ao de. tribunal para o tribunal falar sobre. Não, mas pode recorrer. Uma decisão que manda arquivar ela é terminativa do feito. Recurso ordinário. Recurso ordinário vai discutir o tribunal, com certeza vai mudar a decisão. Porque ele vai ter que dar vista ao autor. Mas o problema todo, doutor, é a demora. Até não, dizer não, o caso aqui não é nem para vista, que não tem como fazer a prova. O problema é que vai para frente, né? Para quando decidir você retomar tudo. Sim, você já começa com o problema. Né? Já começa com o problema. Atrasando o processo. E para explicar o cliente, o constituinte, piorou ainda, né? Mas o tribunal, em média, está levando de 4 a 5 meses para julgar. Antigamente levava 1 ano e meio, 2 anos. Hoje não, hoje com 4 a 5 meses julga. Antigamente é 1 ano e meio, 2 anos. Já dá uma celeridade o processo. Claro, com audiência, mesmo que você pode entrar hoje e marcar para daqui a 1 mês, 2 meses, mas a segunda sessão, vamos dizer, da audiência, pode marcar para 6 meses depois. Então você perder 4 meses no tribunal para rever tudo isso, vale a pena. Diferente um pouco da X comum, né? Os juros já estão correndo do ajuizamento. Os juros estão correndo, você não vai ter prejuízo. E a correção monetária vai de lado do direito lesado. Então, prejuízo financeiro não tem a demora. Um assunto palpitante aqui também da reforma é a jurisdição voluntária, né? Aquela que pode ser feito um acordo. Pode ser feito um acordo entre as partes assistidas por advogados, né? A empresa assistida por um advogado, o empregado também por um advogado, do sindicato particular. Eles fazem um acordo e levam para o juiz homologar. Vocês têm tido experiência sobre isso aqui? O pessoal está perguntando demais sobre isso aí. Tem surgido. Na prática, como é que tem ocorrido na justiça? Tem surgido demandas assim. Em geral, os juízes homologam, mas há juízes que não homologam. Se ele entender que está errado, tem erro de conta. Aí ele pede marcar audiência, né? Ele entende que. Não, marca audiência. Marca audiência. Mas ele pode homologar sem marcar? Pode. Mas em geral eles marcam. Até para ver quem é quem. E ali discutir se tiver alguma pendência, mas resolver ali, que às vezes você resolve. Né? Rapidamente. Aqui eu entendo que deve mais 5 mil e tal, você resolve ali. Mas há juiz que não homologa, nem que tem acesso a conta. Uma juíza me disse que ela não homologa, que ela não aceita, considera que é lei dissimulada, você tem que recorrer. E ela marca a audiência ou não? Ela disse que indefere. Inclusive a audiência? Ela indefere, ela não dá nem prazo, eu não quis. Porque não foi caso meu, não era caso concreto, era só conversa na estrada. Mas há juízes que não. Mas são poucos, a maioria homologa e Esse tipo de são. processo não tem audiência. Você marca só para homologar. Mas pode marcar audiência. Se ela quiser, pode Se ela quiser, pode marcar. Sim, aí no é caso verdade. ela deferir totalmente, aí cabe um recurso para o tribunal. Porque há um problema seguinte, se as partes estão assistidas por advogado, pressupõe-se É lógico. que elas estão satisfeitas, que elas estão tem necessidade de mais. Mas a pergunta aí do assistente é se na prática tem acontecido. Eu até achei que ia ter muito volume. Não estou vendo esse volume maior. Eu soube que no Sul é maior o volume, que no Nordeste o volume é menor. Mais fraco. De acordos. Porque as pessoas, não sei, visando de um lado do outro. É porque no Sul também, quase toda empresa ela tem um advogado interno. Ela tem um advogado interno e tem um no front. Quase todas as empresas assim, de médio porte para cima em São Paulo, por exemplo, ela tem um advogado interno e tem um advogado do front, que é de escritório, entendeu? Então, eles aplicam mais isso aí. Aqui no Nordeste se aplica menos, não sei se acaba também essa não sei qual é explicar, mas estatisticamente temos menos aqui do que no Sudeste e Sul do país, esses acordos antecipados. Agora aqui, eu já vi alguns, já teve algumas no escritório de pessoa até esclarecida, um arquiteta mesmo, chegou no meu escritório, mas a senhora, tem aqui a questão do piso salarial para discutir e tal, piso legal do arquiteto, do engenheiro e tal. Não, mas já combinei com a empresa, quero fazer bem, pronto, a pessoa esclarecida. Não foi, a gente foi lá e fez. Mas eu não sou muito simpático a essa, embora Flávio tenha falado assim, defendendo,
Mas o que Flávio diz tem lógica, porque na prática aconteceu isso, chamada lide simulada. Tinha muito lide simulada. Agora, pelo menos, é com assistência de advogado. E o juiz, no meu entendimento também, se ele sentir que o cálculo está certo, ele não está obrigado a homologar. No meu entendimento. Se o cálculo está nitidamente errado, ele pode dizer, não, mas eu não vou homologar algo que eu estou entendendo como errado. Tá? Aí é uma questão que vai ser dirimida pela jurisprudência. Vai haver recurso. Não sei como é que você vai se resolver isso aí, mas isso ainda não surgiu. Não vi nenhum caso levado ao tribunal nesse sentido, mas pode acontecer. Indeferir, por simplesmente, como a gente faz, provavelmente as partes vão recorrer. Com certeza. Porque está em lei, né? Está na reforma, né? Está na reforma, está na lei, né? Tá. Está um artigo da CLT reformado. É que as pessoas estão fazendo aquela opção de acordo que ela abre com 20% do corpo de 10 e recebeu os 20%. Então ela não está indo à justiça fazer esse acordo, ela está fazendo realmente diretamente com o patrão, né? Então aí é complicado. Aí o ideal, no meu modo de ver, é se a empresa pudesse chamar o sindicato da categoria e aí, junto com o sindicato e com o advogado do sindicato, poder fazer as homologações, né? Daria mais uma credibilidade, né? Mas aí se afastar do sindicato, eu não procuro um sindicato. Não quer saber do sindicato, né? Não pode se afastar, tem que se aproximar do sindicato. Algumas empresas organizadas que fazem. Empresas mais organizadas, elas fazem. Elas não querem problema, elas querem resolver ali. Mas elas também não vão muito para esse tipo de... Em geral, elas preferem, por exemplo, nós temos no nosso escritório empresas grandes, essas empresas, elas preferem tratar com o sindicato. É o que o Marcinei disse. Ela prefere. Nós fizemos agora um acordo em Santa Amaro, pagando 2,5 milhões de acordo. Agora pagando via sindicato. Não, preferimos fazer o acordo com o sindicato. Deu uma questão de uma periculosidade que tinha com uma quantidade de ex-empregados, etc. Só que tinha condições de regimentar esse pessoal era o próprio sindicato. O sindicato é muito importante. O sindicato também não morde, não, né? Não morde, não. Ele tem que conversar. Hoje em dia o mundo é do diálogo, né? Claro. Sentar e conversar. Claro. Ver os pontos, negociar, acordar. Claro. Agora, outra pergunta também é com essa questão da quitação, né? Que agora, pela reforma, pode ser feita a quitação. Não precisa ser do sindicato. Pode ser dentro da empresa, né? Dentro da empresa. É anual, no caso. Aí você, todo aquele passado fica homologado. Ah, sim, outra coisa está falando. Uma coisa é demissão. Outra coisa mais você está no fluxo da empresa e o patrão chama. O patrão, você continua trabalhando. Eu vou quitando aqui. Você concorda? Ele vai dizer, eu não. Se você não concordar, o que faz? E agora? Exatamente. Tem um caminhão de empregado aí para tomar o lugar, né? Não sei. É meio complicado. Não tem negociação do trabalhador individualmente considerado nenhum. O chamado limpo suficiente. Ele precisa do salário. Ele mais adere à vontade do outro. Ele adere, são um contrato de adesão. Quase de adesão. Porque não tem como. E essas quitações? A liberdade dele está tolhida. Essas quitações, Menezes, tem tido resultado positivo? Tem tido questionamento na justiça? Eu não vi a quitação que você fala do trabalhador que está trabalhando. Está trabalhando. Eu não vi nenhum caso ainda aqui em Salvador. Foi? Aqui eu não vi nenhum ainda. Né? Eu não vi, porque agora é tão absurda que é muito difícil também um trabalhador que tenha 10 anos na empresa, tenha horas extras a reclamar e questões a discutir, ele aceitar um negócio desse. Ele vai consultar um advogado para assinar. E para a empresa também fica ruim. Tem que chamar um por um para. Cria um clima de desconfiança ali. A não ser que a empresa diga, não, eu reconheço que eu devo isso aqui, eu vou pagar, isso aqui tá, pagou, tudo bem. Embora não seja obrigatório, mas poderia ser feito, mesmo de livre e espontânea vontade da empresa, esse procedimento com assistência do sindicato. Mesmo não sendo obrigatório a presença do sindicato, daria mais credibilidade. As empresas que nós trabalhamos lá no escritório, nós recomendamos sempre a negociação com os sindicatos. Questão de reajuste, os acordos com a de trabalho são excelentes. Sempre discute o sindicato que é o melhor para o... Agora, a questão que está sendo mais discutida agora é a questão da contribuição sindical prevista em norma coletiva. Esse é o ponto que está sendo... O que você nos traz de novo? Hein? O que você nos traz de novo? O que nos traz de novo é o seguinte,
saiu agora um normativo do Ministério do Trabalho, o nosso atual presidente aí, fez uma legislação dizendo que não pode, tem que ter a aceitação por escrito individual do trabalhador, porque o que é que vinha sendo feito da reforma para cá? Fazia-se o acordo coletivo e fazia a previsão da contribuição sindical ali. Então eles mandavam para a empresa vinha recolhendo. Aí agora veio o normativo dizendo que não vale, que acordo coletivo não obriga o trabalhador a pagar, contribuir com um dia de salário como era antes. Que é preciso que tenha uma autorização individual do próprio trabalhador. O que nós sabemos que é muito difícil de acontecer. Isso vai ser, me parece que já foi até judicializado. Sim, vai ser discutido, já foi judicializado. Porque eu acho que seria bem razoável, porque também o trabalhador precisa ter consciência de que o sindicato não pode ficar trabalhando por ele, já que ele não pode ir direto e pedir aumento ao patrão. Então quem faz isso por ele é o sindicato. Então ele tem o benefício do reajuste de melhores condições, né? Reajuste no vale transporte, ou na alimentação, etc. E na hora não quer dar um dia seu de trabalho por ano para custear o sistema de defesa dele próprio. Aí a falta ainda de consciência, vamos dizer assim, política de classe do trabalhador. Então ele precisa se conscientizar disso. 95% não adere. Isso não é um cara de desconto, não. O sindicato não faz nada por mim. Aquela coisa do brasileiro que a gente conhece. Exatamente. O brasileiro é muito egoísta nesse aspecto, né? Não tem assim uma visão. Então, mais de 90% dos trabalhadores não aderiram a como eles deveriam fazer. Não, eu quero que continue descontando. Um dia de trabalho no ano, o que é que significa? Pouco. Não, mas o sindicato não faz nada por mim. A gente fica nesse jogo de coisa e lá na frente, quando o problema estoura, ele quer que o sindicato resolva. Fica difícil, né? O represente. É difícil, eu acho que tem que ter uma. Mas quando vem a campanha salarial, né? Que aí que vai a campanha salarial. despertar a necessidade do sindicato. Com certeza. Agora, o sindicato, tudo também tem que fazer um trabalho de conscientização, fábrica a fábrica, estabelecimento a estabelecimento, para convencer os trabalhadores de que isso é necessário fazer para custear a defesa deles próprios. Há abusos, assim, com tudo, vai ser resolvido politicamente. O sindicato que é pelego, que não representa os trabalhadores, na eleição você tira ele, você tem que ser associado para votar. Você se associa, vota para tirar aquele grupo que está ali. Isso tem que ser, democracia é isso. Tem que se resolver ali no momento da eleição. Né? Não pode matar a vaca para acabar com o carrapato, né? Na verdade, você tem que matar o carrapato para deixar a vaca viva, né? A ideia nossa é essa, né? Que a gente possa fazer isso. Anos os sindicatos não necessitavam fazer a conscientização. Por isso que agora eles houve uma acomodação. Houve uma acomodação. Eu acho que agora, com tudo que vem acontecendo, a atuação próxima à base que seriam, né, aqueles que fazem parte, né, aos trabalhadores, eu acho que vai haver uma aproximação, né, dos sindicatos junto aos trabalhadores. É necessário. E tem que haver justamente por isso, né, porque é ali onde há a representação do trabalhador, e o trabalhador vai se sentir protegido. Olha, dentro daquilo que eu venho dizendo no Brasil, as coisas vão se repetindo e todo mundo nem para pensar. O que é que se disse muito também em relação ao sindicato? Não, no Brasil tem sindicato demais. Tem 17 mil sindicatos. Bom, então bora parar para fazer essa conta, partindo do princípio que esse número é correto. Dos 17 mil sindicatos, 6 mil são sindicatos de empresários, não são de trabalhadores. Já baixa para 11. Restam quanto? 11 mil sindicatos. Quantos municípios tem no Brasil? 6 mil municípios quase. 5 mil adicionando quase 6 mil. Dá uma base de 2 sindicatos por município. Quantas categorias profissionais tem em cada município? Quantas categorias profissionais tem em Salvador? Em São Paulo, né? Em Minas Gerais? Está entendendo? Então as pessoas não falam. Agora, tem sindicato cartorário de cartório? Tem. Vamos fechar. A categoria é quem tem que resolver. Aí eu faço a pergunta, sempre quando tem esse debate: o que é que o Estado tem a ver com isso? O que é que o empresário tem a ver com isso? De querer
acabar o sindicato de trabalhadores. Isso é um problema do trabalhador e do seu sindicato. Isso não é problema do Estado brasileiro, nem é um problema dos empresários. Verdade. O sindicato ele tem que, às vezes tem muito sindicato, se tem pouco sindicato, se ele vai contribuir, se ele não vai contribuir. Eles têm que ser resolvidos com a classe. O Estado não tem nada, não tinha que interferir nisso. Tem sindicato, mas vão acabar. Por quê? Não é problema. Verdade. Não é problema do Estado se meter nisso. Agora, Até porque não sai nenhum quem dinheiro. repasse, tema essa, não sei o quê, tire. Faça o que tem que fazer. Mas os empresários estão aí, agora estão gritando porque o Ministério da Economia está querendo também atacar agora né? O sistema S. Sistema S. Olha aí o problema. E tem muito dinheiro também aí, né? Tem muito dinheiro. E na realidade esse dinheiro é uma contribuição da categoria, né? Pois é. Da própria categoria. Pois é. Seja empresário, seja trabalhador E específico. o cada sindicato e o sindicato do trabalhador está sem receita hoje em dia, praticamente. E veio esse decreto. Então a força, houve um enfraquecimento proposital do sindicato das categorias profissionais. Né? Os sindicatos empresariais são bancados pelos empresários, continuam fortes, então houve um desequilíbrio. Desequilíbrio entre forças. Fica muito difícil, né? E aí, na realidade, o prejuízo maior para o próprio trabalhador, né? É quem não percebe que essa conta está irregular, né? Essa conta é irregular. É quem banca, quem custeia, né? Agora eu estou recebendo aqui uma informação que a Lagoinhas, um sindicato, conseguiu eliminar na justiça para manter a contribuição no sistema de coletivo, né? Por acordo coletivo. Por acordo coletivo. Mandou uma eliminada, a própria Justiça do Trabalho mantendo. E eu acho que essa eliminada. O Brasil todo está tendo algumas liminadas, né? Para poder manter. Né? Agora, aí mesmo assim, dá o direito a ele a ir lá e dizer que não quero pagar, né? Sim. Aí, se ele fizer uma casa que não quer, aí já era. Aí é uma outra questão. Ele pode, inclusive, ele não precisa nem se filiar, né? Que ninguém é obrigado a se filiar ou se associar no Brasil, né? Não é isso? Então não tem. O associativismo é livre. Então ele pode dizer que não quer ficar associado, não quer ficar sindicalizado. Agora, como o doutor Menezes falou muito bem, aí o sindicato vai lá, luta por um benefício para a categoria, ele não está sindicalizado, não está contribuindo, mas recebe benefício. Na verdade, isso aí é injusto. É uma falta de colaboração, de solidariedade com a classe. Eu acho que em um outro momento político do Brasil, eu acredito que essa questão vai ter que sentar e resolver. As forças políticas do país, com as centrais sindicais, empresariais, das categorias profissionais, das categorias econômicas, vão ter que sentar. Porque para as categorias econômicas também, para os empresários, é importante ter sindicatos que tenham representatividade, que possam resolver conflitos. Imagine uma greve incontrolável em Camaçari ou no ABC de São Paulo, etc. Você vai precisar de lideranças para resolver o problema, senão não resolve. Vai virar o cara, morrer muita gente, a troco de quê? Verdade. Nada. Então o sindicato tem sua importância, né? Muita importância. E tem seu valor, né? Isso em todo lugar do mundo, não é aqui que não vai ter. Está falando aqui que os sindicatos só sabem roubar, não sei o quê. O pessoal comenta um bocado de coisa na internet. Mas a questão é que tem, se ele está tirando dinheiro da categoria, pode fazer uma queixa no sindicato, não se pode. Uma pessoa que está gerindo. Aquela direção específica pode estar fazendo isso ou aquilo. Pode fazer uma queixa no Ministério Público. O sindicato aqui. O Ministério Público do Trabalho é o fiscal da lei, né? O Ministério Público do Trabalho pode ser feita uma denúncia, o Ministério Público pode até intervir, né, doutor? Concorda comigo? Então essa coisa que. Por conta disso, você acaba com o sindicato. Não tem sentido. Os patrões vão agradecer. É o tiro no pé do trabalhador. Nada para ele mesmo. E aquela coisa também, se você falou que a reforma trabalhista seria uma nova propulsora para o crescimento econômico e o aumento dos empregos, né? O que nesse um ano e meio mostrou que não foi o que ocorreu, né? A gente não há um crescimento dos empregos, isso aí já está demonstrado, e é preciso realmente repensar o modelo, né, de relação de trabalho que a sociedade brasileira precisa para atender, né, tanto o empresário como o trabalhador. Eu acho uma frase interessante que o capitalismo ele não tem relação sentimental com nada, né?
E a liberdade contratual, ela não pode se tornar a escravidão do trabalhador. Então é preciso que se dê esses ajustes e que eu acho que até me deixou algo que até me deixou um pouco mais entusiasmado, é que o trabalhador em breve, né, voltará a lutar pelos seus direitos. Né? Houve um decréscimo na busca pelo seu trabalho, mas que ele já começa a sentir que o trabalhador começa a retomar. Isso é dialético, né? O conflito capital-trabalho ele é permanente. Nós vivemos no capitalismo. Então o conflito é permanente. Nem sempre se resolve no diálogo. Então é preciso que o Estado, nesse caso, resolva, que é a justiça do trabalho. Né? É quem foi criado aliás, a pessoa diz assim, não, esse trabalho é uma jabuticaba brasileira. Não é jabuticaba como diz Caetano Veloso, a jabuticaba é uma fruta tão boa, né? É uma grande criação, né? Mas na verdade não é isso não. Em muitos países do mundo tem esses trabalhos, tem áreas, setores especializados. Porque os conflitos trabalhistas tem em todo mundo. Só que, nos Estados Unidos, por exemplo, as relações de trabalho são com o Estado, não são federais como no Brasil. Então cada Estado resolve seu conflito na base do contrato, como se fosse um contrato civil, mas com celeridade, resolve com uma certa rapidez. Eles têm juízes especialistas em causas trabalhistas, vamos dizer, tal. Mas o nosso modelo é um modelo bom, né? Um modelo que tem prestado relevante serviço ao Brasil, tem resolvido muita coisa, muito conflito. E o bom empresário, o empresário que anda todo certinho, etc., não teme o trabalho. Agora, quando o empresário não faz a prevenção, como foi dito aqui, muitas vezes não é nem por má fé, ele não sabia. Essa questão mesmo do contrato temporário, que se faz muito aqui na loja, né, no Natal, esse contrato temporário e tal, faz o contrato de experiência, faz o contrato temporário, é possível. Aí ele não faz, contrata. Quando manda embora, aí você ficou 1 mês, 2 meses, aí vai pagar a o custo da emissão fica alto, de fato. Então, esses entes empresariais, o comércio, por exemplo, que nessas épocas aumenta a contratação provisória, preciso que o departamento jurídico dos sindicatos patronais, das entidades, associações patronais, dê impulso aos empresários, dizer, olha, isso aqui você pode fazer um contrato de experiência e tal, faz 60 dias, dá alternativa, porque você, quando terminou, se o trabalhador for bom, você é efetiva. Se não for, você não, a sua indenização será mínima. FGTS, 2 meses, 8% sobre o salário pago. Então não é nada. Vamos supor que você ganha R$2.000 em 2 meses, R$160, não é? Não tem os 40%, porque não foi demissão justificada, venceu o contrato. Não tem aviso prévio, não resta mais nada. 2 dozeavos de 10%, 2 dozeavos de férias, você vai gastar R$500 para resolver o problema. Entendeu? Então é uma questão de prevenção, de procurar. Organização. De organização também. E precisa ter um departamento jurídico, assessoria. Então basta uma assessoria, ou até a assessoria da própria associação ali, local, de um shopping, por exemplo. Todo shopping tem uma associação, né? Todos os shoppings têm uma associação dos lojistas. Então eles podem orientar, né? Pegar advogados deles mesmos, né? Vamos fazer essa orientação, fazer os modelos, se quiser usar, você faz assim. Pronto. Deixar de enxergar o trabalhador como inimigo, deixar de enxergar o advogado como inimigo, tudo isso é cultural também, né? Porque você subentende que, não, mas o empregado é o inimigo porque ele só quer tirar vantagem sobre mim. Quando, na verdade, o que ele quer mesmo é que ele seja respeitado, ele tem uma qualidade no trabalho, e quando não tem, que vai buscar o direito, ele é mal visto. Então essas coisas culturais precisam ser modificadas. E o auxílio do sindicato é crucial. Porque é a força do trabalhador. Com certeza. O sindicato patronal, como Martinez destacou, continua forte, porque ele continua tendo verba com receita, porque os patrões, os empregadores não deixam de fomentar isso. E o dos trabalhadores, totalmente enfraquecido.
Então isso precisa mudar na consciência dos trabalhadores, que eles precisam de auxílio nas lutas do dia a dia. Não só por salário, mas por melhoria na qualidade do trabalho, na qualidade da relação com o seu empregador. Isso é completamente importante. Meus queridos amigos, nosso tempo está se esgotando, mas tem duas perguntas aqui interessantes. O rapaz dizendo que um amigo dele foi para o Paraguai, que lá é tudo mais barato. Botou a empresa no Paraguai, porque não aguenta esse trabalho. Não, está fugindo dos trabalhos. E eu está colocando aqui, para fechar aqui, manda um abraço também, que é amigo lá do pastor Elias. Nos Estados Unidos não tem esse negócio de trabalho, todo mundo ganha bem e vive bem. Passa, joga a bola para vocês aí, bora. Cada país tem seu processo histórico. O amigo aí precisa entender que o Brasil teve mais de 3 séculos de escravidão. Então, nós não resolvemos esse problema ainda. Os escravos foram libertos em 13 de maio de 1888, com uma lei chamada Lei Áurea, com apenas um artigo. Fica proibida a escravidão em todo o território nacional. Aliás, 2 artigos. Segundo artigo, revogue-se as disposições contrárias. O que foi feito, efetivamente, para inserir o escravo, o ex-escravo, no mercado de trabalho, na educação, para desenvolver esse país? Nada. Quando acabou a escravidão, eles contrataram os operários espanhóis, italianos, portugueses, né, polacos, vieram para cá, para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, na indústria que surgia, etc. Então, nossa realidade é totalmente diferente da realidade americana. Nós temos mais da metade do nosso país composta de negros e pardos. E ainda ouço pessoas até de boa fé, pessoas até que boas, bem posicionadas politicamente no país, dizendo que negro é minoria. Aonde que negro é minoria? Se dá 54% de negros e pardos no país. Então nós vemos para ele. Os Estados Unidos tem 13% de negros. Se desenvolveu muito cedo com o capitalismo dele. É um outro processo histórico. Deixe ele lá nos Estados Unidos, eu prefiro ficar no meu Brasil. E nós vamos consertar isso aqui. Temos que consertar, filho. É um país rico, né? Meus queridos, o tempo, quando a gente está fazendo a coisa que gosta, com pessoas agradáveis como vocês, o tempo voa. E o nosso tempo está voando aqui. Vocês nem imaginam o tempo que vocês estão aqui, viu? O Luciano está aqui satisfeito com a audiência, que é o nosso produtor, mas já fazendo sinais. Eu acho que ele faz mímicas de tesoura. Que mímica de tesoura, rapaz? Está entrando aqui no remoto, no Twin River, que é um controle remoto que tem, é fantástico. Você está em qualquer lugar entra aqui pelo Twin River, né? Eu vou cortar esse Twin River dele aqui agora, daqui a pouco, para ele não falar nada comigo. Veja só, meus amigos, então eu fiquei muito feliz. Essa entrevista deixa o gostinho de quero mais, né? E se Deus quiser, doutor Menezes, a gente tem que melhorar o nosso país, né? Tornar um país bom para todos nós, né? A sociedade mais justa, igualitária, fraterna, e todos possam viver bem, né? Não é possível que a gente tenha que passar por tudo isso um país tão rico como o nosso. O grande problema no Brasil chama-se desigualdade social. Acabou. Se acabar a desigualdade social, o resto se resolve. Ou pelo menos reduzir. Né? Reduzir. Nós temos um bolsão de miséria aí, que é muito grande. Isso gera ignorância, gera falta de educação, falta de estudo, criminalidade e outros desvios, né, doutor Flávio? Então acho que o processo educacional também é muito importante, né? E a gente precisa construir uma sociedade que todos nós possamos viver bem. Esse é o objetivo maior. Doutor João, suas considerações. Sou sempre simpático. Eu queria agradecer aí, né, doutor Martinez aí, que proporcionou essa reunião aqui conosco, aqui, esse bate-papo tão agradável, né? Eu queria lhe parabenizar por isso. Parabenizar só um instrumento só. Que participaram aí. Foi fantástico. Um esclarecedor fantástico. Muito bom. Tá de parabéns, viu? Ficou com gostinho e quero mais. E aqui só o Zap dizendo, graças a Deus, o seu trabalho vai acabar, vai diminuir, não sei o quê. Deixa esse trabalho quieto, homem. Deixa esse trabalho quieto lá, o homem está aqui apavorado com esse trabalho. Deixa esse trabalho quieto lá. Não? De qualquer maneira, toda a justiça, até o criminal também, comete muitos erros. Mas se você chegar e provar que está em dia, você, com certeza, é um absurdo que você pode conseguir reverter, né? Evidentemente. Doutor Flávio Dalto,
é uma figura, uma pessoa, um advogado famoso aí, experiente, né, que milita bastante, tem contribuído muito com o nosso programa. Esse debate nosso ficou gostinho, quero mais. Vamos fazer outras palestras, outros debates aí, outras coisas ao vivo aí, para a gente depois distribuir gravado aí para vocês. Doutor Flávio. Perfeito aqui, passar esse final de tarde, início já de noite. Nós estamos aqui, na verdade foi um bate-papo agradável com a presença aqui do colega Antônio Menezes, que trouxe a sua experiência aí de pelo menos uns 30 anos na advocacia, em especial na trabalhista. E ele deu a percepção da evolução do trabalho e das relações de emprego. E isso, na verdade, fomenta novas reflexões e, ao mesmo tempo, possibilita a compreensão desse atual momento que nós estamos passando com a reforma trabalhista, em especial nas relações de trabalho. E esperamos aí que outras reuniões como essas possam acontecer e essas trocas de experiências, né, vão se aprofundando ainda mais. Espero que tenhamos outros encontros, viu, Martinez? Com certeza, foi um gostinho, quero mais. E o nosso programa vai estar aqui, o Pergunte ao Advogado, vai estar mais forte ainda. Estamos estruturando isso aí. Doutora? Mais uma tarde maravilhosa, aprendizado demais, né? A gente está iniciando na advocacia só aprendendo aqui com essas tardes. E a experiência do Dr. Martinez é vasta, né? Doutor Menezes, trabalhista. Doutor Menezes. Doutor Menezes, desculpa. Então, Eu estava concordando. eu sempre atrapalhando. Mas foi uma tarde maravilhosa, né? Agradecer a participação novamente e que venham próximos encontros, porque tá ficando bom. Doutora? Para mim, que não milito na área trabalhista, para mim foi extremamente esclarecedor. Tenho que agradecer muito ao doutor Menezes pela experiência, por passar um pouquinho disso tudo para a gente, com a clareza possível. E que venham outras, né? Está sendo muito bom mesmo. Com certeza. Eu deixei as considerações finais aí para encerrar o programa. Antes eu quero agradecer a Igreja Mundo de Deus, dizer que Deus é maravilhoso e que aquele que se apega com Deus, ele consegue superar todas as dificuldades. E rogamos aqui, independente de religião, de credo, rogamos aqui, respeitamos o ateu, respeitamos o espírita, respeitamos o candomblé. Eu sou um evangélico libertário nesse sentido, né? Eu acho que desrespeitar ninguém não nos é permitido e não nos foi outorgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que respeitou a todos, não é verdade? Inclusive as pessoas menos favorecidas e que erravam, né? Como por exemplo aqueles casos que ele vinham as pessoas que erravam e ele perguntava: quem nunca pecou, atire a primeira pedra, não é verdade? Então tem que respeitar tudo. Aqui a gente respeita todas. Me perguntaram aqui, respeito a maçonaria, respeitamos, respeito a Rosa Cruz, respeitamos, respeito o espiritismo, respeitamos, respeito ao afetivo, respeito. A gente não agride ninguém, porque não é justo. Jesus Cristo não queria isso. Então rogar ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso existe um grande arquiteto do universo, né, que é um Deus Todo-Poderoso, e esse grande arquiteto do universo, ele, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz tudo justo e perfeito. Não existe nenhuma folha que caia sem a vontade de Deus. Então, agradecimento a Deus. E eu gostaria de Dr. Menezes como nosso convidado aqui de honra hoje, e eu agradecer muito a sua presença, amigo de muitos anos, vários programas, né? Estava lembrando da Cristal, que a gente fazia muito tempo atrás. Dizer que fique à vontade para fazer suas considerações, e a casa é sua. Nós queremos tê-lo aqui mais vezes, que é um prazer para todos nós. E aqui, antes de encerrar, não para dizendo: quero acabar com o seu trabalho. Pelo amor de Jesus, meu irmão. Sossega, homem, quer acabar com o seu trabalho, sossega. Martinez, eu agradeço o convite que você me fez para esse final de tarde maravilhoso com jovens advogados. E com jovens nós aprendemos. O mundo anda para frente e não anda para trás, né? Miguel Reale dizia que a experiência é um farol assestado para trás, só ilumina o caminho de quem por ele já passou. Então, vocês que são jovens, acestem os seus faróis para frente, que vocês têm muita estrada, né, para construir, para melhorar este país. Agradeço a audiência de todos. Acho que é muito importante
nós estarmos discutindo aqui, na verdade, não é a justiça do trabalho, mas sim as relações de trabalho, né? Trabalhador, empreendedor, porque se nós olharmos na Bíblia, por exemplo, né, o homem se define pelo que faz. Quando os romanos foram a São João Batista, pegaram ele pregando no deserto e disse: o que é que o senhor faz? Quem é o senhor? Ele disse: eu sou um pregador do Evangelho. Ou seja, ele se definiu pelo trabalho que ele fazia e não pelos títulos ou divindades que ele pudesse ter. Então, é muito importante que a gente reduza no país a desigualdade, e o nosso empenho é este, e o empenho, sobretudo, de vocês, que são a força jovem no Brasil, é quem vai levar este país a bom termo. Muito obrigado, me coloco sempre à sua disposição, Martinez, onde você estiver e a hora que você quiser. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado. O doutor Menezes merece aí uma salva de palmas nossa. E eu estou mandando também copo do meu amigo Ivan, né, doutor Ivan? Ivanzinho, Ivan Isaac. Ivan Isaac, que ele está viajando, mas quer participar. Nosso presidente da BAT. Isso. Grande abraço a todos, meus queridos. Jesus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado aí. Estamos em processo de aterrissagem. Certinho? Passa uma foto aí oficial. Vamos fazer uma foto. Aí tem uma rádio no ar ainda, viu? Tem uma rádio no ar. Tem um acidental no ar. Um minutinho só. Tem uma rádio no ar.